Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Aproagro. O meu nome é Luana, eu sou mestre e doutoranda em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu faço parte da comissão organizadora do primeiro Aproagro, que é um evento promovido pelo Instituto Aprovador, que é uma instituição voltada à formação científica, acadêmica e profissional, foco na qualidade do conhecimento, no rigor metodológico e no fortalecimento da pesquisa no Brasil. Hoje a nossa palestra ela vai abordar o tema a regularização ambiental na prática, como transformar exigências legais em oportunidades no campo. Esse é um tema relevante para a gente poder compreender como atender às exigências legais no meio rural pode não ser apenas evitar penalidades, mas também gerar oportunidades de melhoria na gestão e na valorização das propriedades. Hoje contamos com a participação da professora Larissa. Agradecemos imensamente pela sua participação e disponibilidade em contribuir com o nosso evento e na formação de todos os participantes. Agora vamos à palestra. Desejamos a vocês um excelente aproveitamento. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje vou falar um pouquinho sobre o tema Desvendando a Regularização Ambiental Rural. Eu me chamo Larissa de Lima Alves Melgaço, sou graduada como engenheira agrônoma. Durante a minha graduação, desenvolvi algumas pesquisas, em principal em análise de desenvolvimento radicular em diferentes cultivares de soja. Trabalhei no meu TCC com efeitos de micro-organismos promotores de crescimento em feijão comum e as suas influências no sistema radicular. Hoje, curso uma pós-graduação em geoprocessamento e licenciamento ambiental. Venho aí de promoção de alguns eventos, tanto na faculdade, quanto também para o Grupo FAEG Jovem, que é um grupo onde eu atuei. Então, gosto bastante dessa parte de apresentação, fui monitor em congressos, apresentações, enfim. E a minha trajetória profissional, eu tive início no controle de qualidade, num frigorífico, né? Então, é da onde que veio essa paixão por processos, padrões, conformidades. Então, foi assim, uma trajetória muito marcante da minha vida e sempre que eu começo a falar de mim, eu gosto de trazer ela para mostrar um pouquinho. Quando já estava no 7º período de agronomia, que eu consegui ingressar no estágio, porque aqui em Umas, da onde eu estou falando com vocês, é um pouco complicado. A gente não consegue encontrar muitos locais que pegam, principalmente estagiário. Então, no 7º período, eu comecei na área de qualidade de sementes. Acompanhei cargo de campo, qualificação de campo, toda essa parte laboratorial foi assim muito interessante e foi, como que fala, um divisor de águas, né? Que é quando a gente descobre o que realmente a gente quer fazer. E apesar de gostar muito dessa área de campo, não me identifiquei muito, então teve o pezinho aí para seguir mais na área de escritório. E no ano passado, 2025, eu saí do Grupo Canassa e tive à frente do Laboratório Conceito Agronômico, que fica em Goiânia, à frente do time de grandes culturas. Então, eu trabalhei com soja, milho, arroz, milheto, feijão, assim. Já saí do Grupo Canassa, onde a gente trabalhava só com soja, e já trabalhei com diversas outras culturas, né? Acompanhei todo ano lá com eles. E agora eu sou a sócia da Audiá Consultoria. Eu atuo diretamente com licenciamento ambiental, regularização ambiental, CAR, documentação técnica, organização documental, toda a gestão de processos da propriedade rural. A gente fez a nossa inauguração oficial no dia 10 de janeiro, então nós trabalhamos home office há algum tempo até a gente dar o pontapé e fazer essa abertura oficial. E, como eu falei, o Grupo FAEG Jovem, que me marcou bastante. Comecei lá na pandemia, que foi o meu primeiro contato com o pessoal da cidade onde eu vim, que é em Umas.
né? A maior federação jovem do Brasil. É muito network, a gente trabalha bastante com ação social, então Páscoa, Natal, e várias datas comemorativas, trabalha com várias pessoas diferentes. Também a gente trabalha em parceria com o Sindicato Rural, várias empresas aqui da cidade. Então, traz um network muito bacana. E, trazendo já para o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho da regularização ambiental rural em si, o passo a passo da avaliação, diagnóstico, licenciamento, quais os erros mais comuns que a gente encontra. Vou trazer um caso real que chegou para a gente no escritório agora essa semana, e como que essa regularização vira uma oportunidade, não só para quem é técnico, mas também para o produtor. Então, a gente está vindo de um cenário atual onde a regularização ambiental ela está com uma fiscalização muito crescente. Então, vai ter sim um aumento de vigilância, uma exigência documental, porque os sistemas agora estão conversando. Então, a partir de um cadastro que o produtor tem, a gente consegue observar se tem alguma discrepância em outro cadastro e acaba gerando uma multa. Sem essa regularização, não consegue crédito rural. Então, CAR, licença, tudo é pré-requisito para financiamento, seja qualquer um deles. E também o impacto do produtor, né? O produtor está sempre na necessidade de adaptação, principalmente com essas mudanças, né? Tem que estar em conformidade para evitar as multas, porque a gente fala, né? Regularizar é bem mais em conta do que quando a multa vir e ter que mexer, que aí vira um processo muito mais trabalhoso. Então, o governo federal ele vem lançando as primeiras cotas de reserva do meio ambiente. Vai ser uma iniciativa que é um marco. Vai ser cerca de 25,5 milhões de hectares do país que apresentam área de compensação. Então, para eles chegarem nesse montante, vai ter todo um estudo, né? Então, vai ter uma fiscalização. E esse montante pode gerar 12,75 bilhões por ano. Então, a gente vê que vai sim crescer esse olho do governo em relação às áreas ambientais. O licenciamento ambiental e a COP30 marcam atividade no Senado. Então, a gente não está escondido. Então, aquela prática antiga que o produtor tinha, que era uma coisa corriqueira, normal, pode ser que ela não seja normal mais. A gente viu algumas mudanças aí no decorrer desse ano, já que entraram em vigor agora em janeiro. Então, infelizmente, se essa informação não chegar ao produtor, vai ser multa em cima de multa até ele conseguir se ambientar com essas novas mudanças. E a gente tem, Minas Gerais trouxe um avanço ali em 2025, tanto na história de regularização ambiental, quanto também na produção de mudas nativas. Então, eles conseguiram alcançar 24 mil hectares, né? Muito hectare, e conseguiu regularizar os 24 mil. Então, assim, é um marco muito bacana. Esses produtores, com certeza, foram beneficiados. E também produzir 300 mil mudas nativas durante um ano. Então, além de regularizar, já conseguiram fazer o replantio do que precisava. E isso marcou 79% da meta do Tratado da Mata Atlântica. Então, a gente vê, né? Um trabalho só lá de Minas Gerais. Imagina se a gente conseguisse ampliar, né? Que fosse para 1, 2, 3 estados aí, o que a gente não conseguiria fazer. Então, é para a gente ver que não é impossível, né? Falta só um pouquinho de iniciativa. E o que é a regularização ambiental? Então, por definição, é um conjunto de ações que são realizadas para garantir a manutenção, recuperação de uma área que ela é protegida ambientalmente. Ela tem o principal objetivo dela é a sustentabilidade, a segurança jurídica, tanto, né, que é um bem de todos. E a gente pega muito em cima do cadastro ambiental rural, que é o famoso CAR. E o que é o CAR? São informações da propriedade ou da posse rural
que compõe ali uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento, tanto ambiental, econômico, combate ao desmatamento. Então, o que a gente coloca no cara é como se fosse a identidade daquela propriedade. A gente coloca ali, a gente preenche o CAR e nos outros, as outras plataformas, os outros requerimentos que a gente vai fazer, as informações elas têm que conversar. Então, o licenciamento, quando a gente fala que vai licenciar alguma coisa, é uma autorização, seja ela prévia, ou para construção, para instalação, ampliação, às vezes para regularização, que aquilo já está em andamento, de algum empreendimento ou atividade que vai utilizar os recursos ambientais, seja ela de forma efetiva ou com algum potencial de poluição, algum potencial poluidor, ou sobre qualquer forma de causa de degradação ambiental. Então, tudo que, de alguma forma, for degradar o ambiente, a gente precisa de uma licença. Não só dentro das propriedades rurais, a gente tem isso também na cidade. Muitos comércios que precisam de licença e o pessoal, às vezes, por não saber ou por achar mais em conta, enfim, por alguma afinidade, não tira essa licença e quando vem a fiscalização é multado. Quando a gente entra no Cadastro Técnico Federal, o CTF, o antigo APP, ele é um registro obrigatório, seja para pessoas físicas ou jurídicas, que realizem essas atividades com potencial poluidor, que utiliza de recursos ambientais. E a gente também trouxe um pouquinho do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SISCAR, que a gente vai falar aí no decorrer dessa conversa. É uma plataforma online do governo federal, onde o proprietário ele realiza e atualiza o seu cadastro. Então, é dentro do SISCAR que a gente cadastra o CAR. E por meio desse sistema, que as informações são enviadas e vai para os órgãos ambientais competentes. Então, dentro do SISCAR, a gente consegue encontrar vários outros sistemas. O EBONTorga e muitos outros. Então, o CAR na prática, ele foi criado lá em 2012, na Lei 12.651, no âmbito do Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, pelo SINAMA. É regulamentado pela Instrução Normativa número 2, de 5 de maio de 2014, que é um registro público eletrônico do imóvel rural, como eu já tinha falado para vocês. É obrigatório para todas as propriedades rurais, seja ela pequena, grande, média, enfim. E a gente tem algumas etapas já para fazer essa inscrição. Então, a gente começa ali com a inscrição, ela vai para análise. Se tiver tudo correto, as informações estiverem certinhas, os polígonos estiverem certos, ele volta como concluído. Se tiver alguma coisa ali que viu que precisa ser ajustada, volta para ser retificado. Quando a gente entra para fazer o cadastro do CAR, é essa interface que a gente encontra, então ela é super didática. Eles criaram essa plataforma com o intuito do próprio produtor rural conseguir fazer esse cadastro, né? Então, eles tentaram simplificar da melhor forma possível. Tem produtor que consegue sim fazer sozinho, tem produtor que vai atrás de escritórios como o nosso para fazer, ou algum agrônomo que trabalha ali de forma autônoma. E a gente precisa de algumas informações reunidas para fazer o CAR, não só o documento da fazenda. Então, a gente precisa saber que naquela área tem reserva legal, né, que é a parte da propriedade que, por lei, ela deve ser mantida como vegetação nativa. Se tem APP, que é as áreas protegidas do mar de rios, nascente, que não podem ser desmatadas de forma alguma. Se tem algum remanescente de vegetação nativa, que é o que sobrou da mata original, da terra. E qual que é a área de uso consolidado? Essa área de uso consolidado, elas são para propriedades que já eram usadas em produção agrícola antes de 22 de julho de 2008. Então, se a propriedade já tinha uma área que era utilizada em 2008, a gente coloca só como área de uso consolidado e não tem problema. Agora, caso não tenha começou depois de 2008
e vai fazer o cadastro, aí a área que você usa, ela tem que ser pertinente ao tamanho da reserva legal. Aí tem todos os critérios que a gente entra para delimitar, e isso tudo tem que ser na medição da área. Então, por que que o CAR é tão importante? Ele é uma base para crédito rural, ele é base para fiscalização também, é exigência de programas ambientais, ele valoriza a propriedade, que quando você vai comprar uma propriedade, ela já tem o CAR, já está delimitado, você consegue entender ali com o papel em mão, ou pelo telefone, enfim, como que está a situação da propriedade. Evita a declaração incorreta de APP e reserva legal, e ajuda na gestão territorial do município também. Então, com essas informações, tudo certinho no sistema, a prefeitura ou o órgão competente consegue delimitar a área do município de forma correta. E a gente encontra alguns erros bem comuns no CAR. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Em amarelo está os limites da propriedade, em vermelho e azul está as APP e a reserva legal. A gente vê a propriedade, a gente vê um possível tanque ali, uma área de plantio. Quando a gente faz a geometria e ela é desenhada errada, ela está de forma incorreta, e a gente manda, e às vezes até passa, mas isso causa um problema lá na frente, seja na divisão de terra ou quando vai fazer algum outro serviço. A gente já teve alguns casos de divergência de carga, a gente teve que fazer retificação, ou CAR muito antigo, ou casos que foi realmente realizado de forma errada. Quando tem APP mal delimitado também é um problema, a gente tem que refazer tudo isso, então é aquele barato que sai caro. Aí, eu faço seu CAR baratinho, aí vai lá, faz de qualquer jeito. Então, sempre que for procurar alguém para fazer o CAR, procure um profissional de confiança, porque se fizer essa delimitação errada, isso causa uma dor de cabeça lá na frente. Então, pode ser um imóvel sem perímetro, não inclui tanque, estruturas, então tudo a gente tem que colocar. Tem 5 tanques, tem uma casa, tem um curral, tudo isso a gente descreve lá. E também eu fiz o CAR em 1980. Em 1980 para 2026 já mudou muita coisa. Então as informações já estão obsoletas, porque com certeza de lá até aqui a gente já fez alguma atualização na fazenda, aumentou a área, fez um tanque para peixe. Então, a gente tem sempre que fez uma modificação bacana. Então, vamos retificar o cara aqui, porque já está antigo, está obsoleto. Um CAR feito sem visita técnica. Faça seu CAR aqui rapidinho. Não vai nem na propriedade. Pode ser. Faz pelo Google Workflow, usa alguma outra ferramenta. Ou vai só pelo que o produtor está falando? Não, eu tenho o meu cara antigo aqui e só mudou isso aqui. Gente, a gente tem que, assim, né, ser um pouco beato. Então, será que mudou só isso mesmo? Será que ele não desmatou? Ele foi entrando um metro para dentro ali da área de reserva legal? E será que essa reserva está certa? Será que essa PP está certa? Então, assim, tem que ir lá, tem que olhar. Planta desatualizada. O produtor vem, te entrega o desenho antigo, fala que tá tudo certo, você manda para a prefeitura devolve, tem que retificar. Então, falta de ATR, RT, o produtor protocola sozinho, aí vem o indeferimento de imediato. Mas como que você comprovou essas informações que estão aqui? Então, você precisa ali de quem assinou, seja ele um agrônomo, quem delimitou aquilo ali para você tem que ter o carinho, tem que ter a assinatura da pessoa, comprovando que foi uma pessoa com, como a gente fala, né, com o estudo necessário para desenvolver aquela função. E não colocar as estruturas, né, tanque, poça, curral, tudo isso tem que estar na licença. Então, aqui eu trouxe um projeto de CAR, né, bem desenhado mesmo, mas que a gente tem que ter toda essa descrição aí. Então, descrever o app que está no topo do morro. Tem outro app no entorno da nascente, ali no número 2.
No número 3, a gente tem um app também no entorno do curso da água natural, então não pode retirar de forma alguma. O entorno da lagoa natural, se essa lagoa não for de forma natural, aí a gente já tem que ter outra licença para aquele tanque escavado, aí a gente coloca qual que é a entrada de vazão, se foi por surgimento, se foi por área alagada, tudo a gente tem que escrever também. Aí aqui na 5, ela tem uma atividade produtiva de silvicultura, ou seja, já está a reserva legal. E ali no 7 está a atividade produzida de pecuária e as infraestruturas, né? Casa, o curral está ali também, então tem que estar tudo bem delimitado mesmo, bem certinho, para não ter problema e nem dor de cabeça. E o licenciamento ambiental é necessário, de novo, para todas as atividades com potencial impacto ambiental. O documento, ele não sai de um dia para o outro, varia bastante, porque a gente depende de uma pessoa para ir lá tirar a licença, de como essa pessoa vai fazer a descrição do sistema, como que o pessoal do sistema vai avaliar. Então, a gente tem licença que sai por 15 dias, a gente tem licença que sai por mês. Cada licença, cada caso é um caso. Então, a gente volta lá na fala do agrônomo, né? Ah, quanto tempo? Depende. Vai depender muito de como que já está o processo desse produtor, se já tem cadastro, se não tem cadastro, se é novo. Então, enfim, são várias varianças que podem determinar esse tempo de sair essa licença. Então, quem precisa de licença ali no final das contas? Atividades agropecuárias intensivas, suinicultura, avicultura, piscicultura, bovinicultura, de confinamento em principal. Quem faz uso de recurso natural, irrigação com captação direta da água, supressão de vegetação nativa, manejo com queima de fogo controlado, silvicultura, cultivo de eucalipto, pinos, outros reflorestamentos comerciais. Esse é um adendo que, além da gente precisar de uma licença para realizar, a gente precisa de outra licença para transportar. Então, esse é um dos mais complicados que a gente tem, então você precisa de uma licença para cada passo que você vai fazendo ali no decorrer do tempo. Algumas infraestruturas rurais, construção de açudes, barragens, canais de drenagem, armazenamento de defensivos ou fertilizantes, aí depende de qual caso, precisa também. E nas agroindústrias, então, processamento e industrialização de produtos agropecuários. A gente está com um caso aqui na cidade, bem famoso, de um frigorífico. Ele já foi fechado 3 vezes por conta do mau cheiro. E quando vai a fiscalização, chega lá esse mau cheiro, é por conta que a represa deles não é tratada do sangue. Então, precisa de um acompanhamento ambiental. A gente não sabe qual que é as medidas que eles estão tomando, a gente sabe que foi fechado de novo essa semana. Então, eles vão ter que repensar todo esse processo deles de tratamento, tanto pelo cheiro quanto a área ambiental. A gente viu lá que estava degradado o entorno, a represa não estava passando de uma para outra, para fazer o tratamento que precisaria, às vezes, ali para evitar aquele mau cheiro. Então, eles vão ter que fazer todo um estudo novamente para ver o que vai funcionar, e enquanto isso, o frigorífico está fechado. Então, a gente coloca aí um frigorífico que abate 500 cabeças por dia, o prejuízo que isso não gera, a quantidade de pessoas que estão sem trabalhar, muitas dispensaram, algumas deram férias, e assim, gera um prejuízo não só para a empresa, mas também para a população e para o ambiente. Fora isso, a multa, que vem uma multa muito cara, que a gente fala de ambiente, tudo que é ambiental, não só o rural, tudo que mexe com o ambiente, a multa ela é salgada, porque é um bem de todos, né? Então, quando a gente não cuida disso direito, a gente tem a consequência. E a gente trabalha com alguns tipos, eu trouxe os mais comuns para você. Então, a gente tem licença prévia, que é para viabilizar, para a gente dar início. A de instalação, quando a gente começa a construir ou vai fazer alguma adequação. A licença de operação é para aquilo funcionar. Aí, cada licença, ela sai com prazo, às vezes sai de 3 anos, sai de 6 anos. Depende muito
do nicho que você está mexendo. Tem as licenças ambientais únicas, que são de baixo impacto ambiental, então você tira somente aquela. Tem licença operacional corretiva, que ela é aplicada para regularizar um empreendimento que já funciona sem licença, então a gente trabalha muito com essa aqui no escritório. Licença por adesão de compromisso é uma modalidade mais rápida, ela baseia no compromisso do empreendedor, com os critérios pré-estabelecidos. Então, é um tomar da cá. Ah, você se compromete? Não, comprometo. Aí sai essa licença por adesão, ela é mais rápida. Mas a gente, aqui no escritório, nunca chegou uma dessa para a gente trabalha mais com licença operacional corretiva. E a gente tem a nova licença ambiental, que é uma licença ambiental especial. Ela foi proposta ali no final de 2025, ela entrou em vigor agora em 2026, que ela é focada em dar celeridade, acelerar obras, empreendimentos que são considerados estratégicos pelo executivo. Então, nada mais é que para agilizar a autorização de alguns projetos de infraestrutura que são estratégicos para o nosso país. Então, às vezes, quando vocês ouvirem, saiu por uma licença ambiental especial, a gente já sabe que é realmente para agilizar os processos que a gente sabe que é demorado, né? Porque a gente mexe com obra do governo, às vezes ali se arrasta por um longo tempo, que criaram essa licença para poder agilizar esse processo. A relação documental. Eu vou falar bem de modo geral, porque, como eu disse, cada caso é um caso. A gente começa ali com a cópia dos documentos pessoais dos responsáveis legais do empreendimento, documento da propriedade do imóvel, seja ela justa posse, contrato de locação, arrendo, comodado, qualquer documento da propriedade que seja previsto e aceito dentro da lei, o CAR já entra aí. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa. Não tem o CAR? Então, a gente já pega esses documentos, os dois cada acima, e parte para o CAR. CAR pronto, aí a gente continua o processo. Autorização de supressão vegetal, quando aplicável. Se é um RCA, que é um relatório de controle ambiental, se é um PCA, um plano de controle ambiental, ou se a gente vai comprovar a origem do abastecimento hídrico. Aí a gente já pega N caminhos para a gente provar o que a gente precisa. Mas os que a gente pode falar, que é bem geral e toda propriedade vai precisar, os 3 primeiros. Quando é agricultura familiar, a gente precisa também do CAF. Então, para a gente provar que aquela propriedade é agricultura familiar, a gente precisa do CAF, que é tirado junto com a Emater, na maioria dos casos, e a gente faz essa comprovação de que ali mesmo é familiar e a gente consegue dar caminho para o que é solicitado. E eu gosto bastante de fluxograma, então a gente começa o nosso processo de regularização. Diagnóstico, então, primeiro a gente precisa fazer uma visita na área, a gente parte para a documentação, tem o CAR, tem a matrícula, a gente já está meio caminho andado ali. Então, da matrícula, a gente já começa para a produção técnica. Depois daquela visita, a gente já tem o diagnóstico, a gente produz o croquis da área, a gente já trabalha com o mapa da área em mão, tudo tem que estar de acordo com o memorial descritivo, que quando já tem, a gente atualiza, quando não tem, a gente começa ele do zero. A gente faz todo o fluxograma de produção, então a gente acompanha a produção daquela propriedade para entender como é feito, por que é feito, da onde vem, qual é a etapa, o que aquela propriedade adotou para ela, o que funciona para ela. Então a gente descreve realmente o que acontece ali. A gente protocola, a gente vê as exigências, tem municípios que são centralizados, outros são descentralizados, então tem coisas que a gente consegue resolver dentro do município, dentro da prefeitura, tem algumas outras que a gente não consegue, tem que ir direto para o departamento estadual, então aí depende muito. A gente atende as exigências, ajusta o que precisa ser ajustado e licença liberada. Olhando assim, parece tão prático, né? Mas às vezes isso arrasta por um longo tempo. E a gente está com esse caso, chegou para a gente aqui
no final de janeiro, uma propriedade que trabalha com 500 suínos em fase de crescimento, e eles estão com esse tanque escavado em uso já, sem licença. É uma estrutura simples, como vocês podem ver. Elas recebem os dejetos via cano PVC, então, assim, bem simples mesmo. E apareceu para a gente como uma demanda urgente de adequação, porque foi uma solicitação da prefeitura. Então, a prefeitura fez uma fiscalização lá, viu essa situação e esse produtor foi notificado. Então, a gente já está trabalhando com esse produtor para chegar na melhor conformidade. Claro, a gente precisa entender que não é fácil para o produtor, de uma hora para outra, tirar uma licença, porque além dos custos que ele vai ter com o escritório, ele também tem os custos que ele vai ter que fazer algumas modificações. E quando a gente parte para a área rural, às vezes o pessoal age um pouquinho de má fé com o produtor. Não é produtor rural, tem dinheiro, e às vezes não é assim. Principalmente pequenos produtores. Então, é bem complicado, a gente tenta trabalhar isso da melhor forma possível. O nosso diagnóstico inicial da nossa visita que a gente fez lá, um tanque é 30 por 8. A gente fez uma estimativa do volume, porque ele não soube nos informar a profundidade, isso aí já é um problema. Então, a gente, olhando ali, a gente tirou uma base, a gente acredita que tem de 400 a 720 metros cúbicos. É um revestimento de lona geomembranada, a gente não sabe como está essa lona por baixo, se ela está com furo, se ela não está. Não tem um tratamento prévio para chegar dentro desse tanque, não tem um tratamento pós esse tanque, então está ficando aí. Aí tem a poluição do ar também. A proximidade das áreas produtivas, a gente tem que olhar risco de infiltração, risco de contaminação dos vizinhos. A gente viu aí no fundo que a outra propriedade mexe com vacas leiteiras. Então, será que isso não está infiltrando o solo e a vaca do vizinho está bebendo a água e isso vai contaminar o leite? Então, a gente está fazendo todo esse estudo para saber se esse tanque não está gerando tudo isso ali para trás. O ponto de captação de água da propriedade tem que ter uma distância, que a gente está falando de dejeto. Então, assim, bem complicado o caso dele. Aqui nós estamos num município descentralizado nível 2, então a gente consegue trabalhar a maioria dessas licenças dele dentro da prefeitura. Então, o que a prefeitura nos exigiu logo de cara? Então, a gente vai precisar de licenças para uso do solo, licença unificada, uma licença ambiental unificada, e a gente vai precisar também fazer um estudo do ar, porque como está céu aberto e está subindo um odor, a gente vai ter que fazer esse estudo também. Então, a gente já tem os requerimentos que a prefeitura nos mandou, então a gente segue o modelo dele, coordenada geográfica, foto, com geolocalização, matrícula, CAR, todas as certidões, então a gente já está ali com meio caminho andado, porque ele já tinha o CAR, é uma terra arrendada, o CAR está no nome do proprietário, o CAR está certo, então assim, a gente já conseguiu caminhar nessa parte. Para fazer essa licença ambiental unificada, a gente vai precisar do memorial descritivo, PROCLI, planta da área, o fluxograma do manejo dos dejetos, o gerenciamento de resíduos e a RT técnico. Aí, nesse gerenciamento de resíduos, não é só acesso. Se morreu hoje um suíno, para onde que vai? Para onde que leva? Por que que leva? Como que descarta? É enterrado? É queimado? O que que faz com isso? Então, a gente tem que descrever todo esse processo. Não só do que está acontecendo, mas o que pode acontecer também. Se acontecer, qual que vai ser a medida que a gente vai tomar? Ela vai ser ambientalmente correta? Além do tanque de dejeto, a gente vai trabalhar dentro da propriedade dele em algumas outras questões que a gente viu que vai ser necessário, então a gente já vai aproveitar e já vai fazer esse acompanhamento com ele também. Aqui tem uma foto da saída do chiqueiro, para vocês verem. Então, é tudo muito simples.
está sendo eficiente. Tem alguns cantos que a gente viu que está remendado, então já causa lama, como vocês podem ver no canto da imagem. Então, a gente fez um levantamento técnico em campo, a gente foi lá, a gente já está realizando as medições finais que faltam, fizemos a avaliação do sistema de manejo, começamos o memorial descritivo já, do que a gente já olhou ali, a gente consegue já começar a trabalhar. E a gente está fazendo um relatório fotográfico. Então, a gente dá algumas incertas que a gente fala, né? Senhor João, o senhor vai estar na propriedade hoje? Vou, durante todo o dia. A gente não avisa por um momento que a gente vai lá, para a gente ver como é que ele está trabalhando na hora que a gente chega lá. Porque, às vezes, eles ficam tão receosos que é quando a gente está lá, trabalha de uma forma, quando a gente não está de outra. Então, a gente precisa realmente, até esse produtor pegar confiança, a gente precisa fazendo isso até a gente entender realmente como que funciona. Então, para a gente conseguir, né, regularizar pelo menos essa parte da propriedade, a gente vai ter o uso do solo, aprovou o uso, a gente dá entrada no laudo, que é com toda a análise técnica, e os atendimentos às exigências. Finalizou isso, caiu o laudo, a gente já está trabalhando em conformidade, mas aí a gente precisa manter. A gente vai ter que fazer toda a revisão do revestimento do tanque, então a gente vai ter que fazer toda a limpeza para a gente entender como que está essa parte de baixo. As laterais que a gente consegue ver, mas a parte de baixo não, aí a gente já vai conseguir saber a profundidade também. Medidas de segurança nas bordas, então se uma pessoa aqui no escuro, lá não tem iluminação, não tem nada, vai cair dentro desse tanque. Se esse tanque estiver cheio e a pessoa não conseguir sair, pode ocasionar alguma coisa mais grave. E a gente vai ter que fazer uma definição clara de qual vai ser a destinação dos dejetos, que elas estão ficando aí. Então, a gente tem mais uso para isso. A gente pode aproveitar esse dejeto para outra coisa. Então, a gente pode fazer uma fertilização ou fazer uma lagoa secundária para tratar mesmo, para a gente conseguir, às vezes, liberar essa água. Aí, isso a gente está estudando junto com o produtor para saber qual que é a disponibilidade, a vontade, o que ele consegue fazer. E não adianta eu chegar lá e falar que a gente vai fazer isso, que a água é lá abaixo do produtor, que ele não vai dar conta, não vai sair, vai ficar... Não vai funcionar no final das contas. Então, a gente precisa trabalhar realmente em parceria com o produtor. E a gente vai fazer um monitoramento mensal do nível, as condições desse tanque, dessa lagoa. A inclusão, se a gente furar outra lagoa, fazer outro tanque escavado, a gente vai fazer a inclusão no carro. Não, a gente vai fazer assim, vai fazer uma fertigação. O que a gente vai colocar aqui para fazer o tratamento, para utilizar? Vamos escrever também. Então, tudo isso, todas essas modificações, vai implicar em uma retificação do CAR também. E qual é o nosso papel, né, da consultoria ambiental nas propriedades, no ambiente? Então, a gente costuma traduzir as exigências legais para a realidade do produtor rural. Olha, o senhor não pode fazer isso mais porque mudou e as coisas não funcionam assim mais, se o senhor fizer dessa forma, vai gerar uma multa. Oferecer soluções simples e eficientes que o produtor consiga fazer, consiga desenvolver, consiga manter. Minimizar risco de multa, embargo. A gente teve o rio Corgo e Uminha que passa aqui, então tinha muitas propriedades que estavam com bombas dentro do rio para fazer irrigação de horta. Veio a fiscalização, travou todas as bombas, multou todos os produtores. Teve produtor que não conseguiu voltar a produzir porque não tinha água para irrigar, perdeu o que já estava plantado, não conseguiu levar para frente. Além, às vezes, alguns não conseguiu pagar a multa. E, assim, foi uma fiscalização de surpresa, ninguém estava esperando. De um dia para o outro, foi irrigar, opa, não tinha água. Acabou e
foi uma situação bem complicada. Mas, infelizmente, se não pode tirar água daquele rio, não pode tirar água. É um bem de todos. Se ele tirar ali, no tempo de seca, não ia ter água para abastecer o restante da cidade. Então, às vezes, o que é benéfico para você pode ser prejudicial para os outros. Dar segurança para o produtor, garantir o uso correto do solo, da água, melhorar a gestão da propriedade. Então, compro os pneus aqui para o meu trator, para os meus carros e vai empilhando. Empilha. Hoje a gente tem uma empresa parceira que ela busca na propriedade pneus e converte os pneus com uma pequena taxa para o produtor em estaca. Olha que interessante. Então, a gente pegou algo que estava ali, que além de ser prejudicial para a saúde, acúmulo de água, de lixo, e a gente transforma em estaca. Gente, é incrível, né? A transformação que as coisas pode ter. Com isso, a gente reduz o impacto ambiental, a gente garante segurança jurídica, a gente leva credibilidade ante os órgãos ambientais. Opa, essa propriedade aqui está tudo certinho. Porque quando vai ter um financiamento, o banco olha. É a mesma coisa quando a gente vai financiar alguma coisa. O banco olha lá, se seu nome está no Serasa. Opa, está no Serasa, ainda inadimplente? Não, a gente não vai liberar ou libera uma quantidade a menos. Então, da mesma forma, também para os produtores rurais. E como que a regularização vira oportunidade? A gente tem um acesso facilitado ao crédito rural. Então, as instituições financeiras exigem cargos, exigem licenciamento. Propriedades que são regularizadas têm a análise mais rápida, redução de risco, juros menores, limites maiores. A gente fala que a gente tem o menor risco de inadimplência, né? Se aquela propriedade está com toda a documentação certa, a gente vai confiar 50 mil para essa propriedade. Chega na próxima vez, pagou 50 mil, continua tudo certo, não tem nenhuma multa, não tem nenhum embargo, a gente já pode liberar 75. E assim, é a relação, né? Produtor e banco, isso é muito importante. A gente às vezes até nem tem que lidar com o gerente hoje, gente, isso é muito importante. Porque acaba que no final das contas é o gerente que escreve lá e assina, fala assim, não, isso aqui pode liberar para o fulano que vai dar certo. Valorização da propriedade. Então, se o imóvel tem uma documentação atualizada, tem um valor de mercado superior, que a gente já consegue puxar antes, vai ser menos um gasto. Facilidade de arrendamento, parceria, transferência. Se for comprar em commodities também, precisa. Segurança jurídica, tem menor risco de multa, embargo, notificação. E também o produtor atua com tranquilidade e confiança. E a melhora na gestão rural, né? Documento organizado, facilita a auditoria, facilita a fiscalização, ajuda no planejamento produtivo, evita retrabalho, diminui custo com operação. Se você faz o CAR hoje e faz de uma forma qualquer, chega a fiscalização, além de você ter que pagar os embarques, você ainda vai ter que pagar para fazer uma retificação, então vai aumentar o custo. Redução de custos operacionais, menos irregularidade, menos gasto de emergência, evita interdições, perda de produção, ajuda na manutenção adequada das estruturas rurais também. O ambiente mais seguro e produtivo. Manejo correto de dejetos e resíduos, tanques regularizados, reduzem risco de contaminação, seja do solo, seja da vizinhança, aumento de eficiência produtiva. Confiança com compradores e indústrias. Então, as agroindústrias hoje exigem conformidade ambiental. Algumas já estão pedindo rastreio quando a gente fala da área da pecuária. Quando a gente vai vender esse gado lá para o frigorífico, ele já pede. Mas a fazenda tem algum problema? Tem alguma inadimplência? O bem-estar animal também está muito em alta, só vai crescer. A gente fala, né? Um animal tranquilo é um animal que ele tem um melhor rendimento. Então, acaba que
Hoje as informações estão se fechando, estão entremeadas ali, e acaba que uma patinada que der, acaba te prejudicando lá na frente. Você fala assim, não, hoje isso aqui não vai me prejudicar. E lá na frente, prejudica muito. Então, propriedades regularizadas são priorizadas no contrato, aumenta a credibilidade, a competitividade. É mais fácil a abertura de novos mercados, certidões ambientais, programas de sustentabilidade, tem possibilidade de vender para mercados mais exigentes. Então, e como a gente fala, né, é uma oportunidade também. Trabalhar com licença é amor ou ódio, né? A gente costuma brincar muito com isso nessa área ambiental. Tem que gostar bastante dessa área documental, de detalhe, e de entender mesmo a parte do produtor rural. Não é fácil. A gente mexe com o sistema, a gente mexe com o banco, a gente mexe com o órgão público. Então, não é fácil. E a gente trabalha até que a gente consegue demonstrar para o produtor que fazer daquela forma é a forma correta, também não é fácil. Até a gente ganhar a confiança do produtor não é fácil. Eu acho que a parte mais difícil do trabalho é essa. A gente conseguir daquele produtor confiar mesmo na gente para desenvolver o melhor trabalho possível. Então, tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, me coloco totalmente à disposição. Deixei aqui o nosso e-mail da Audiar Consultoria. Também a nossa rede social, convida todo mundo a seguir a gente no Instagram. Lá vai ter um pouquinho do nosso trabalho, tem as nossas visitas, nosso dia a dia, dá para acompanhar por lá também. A gente está presente também no LinkedIn, caso precise, lá informação mais técnica. Então, convido todos vocês, espero todos vocês lá. Então, a gente fala um pouquinho do Instituto Aprovador, que permitiu a gente estar fazendo o Aproagro. Então, é uma editora, publica publicações de análise, livros, capítulos acadêmicos, tem um rigor científico e uma excelência editorial. Tem a revista, então, periódico, científico, com avaliações por pares, com bases internacionais, realiza congressos, workshops, seminários para network, disseminação de conhecimento como hoje. Então, dá para vocês acessar o site pelo QR Code aqui abaixo. Agradeço novamente pela presença. Você pode se inscrever no primeiro Aproagro, que é o Congresso Nacional de Engenharia Agronômica Online. Muito obrigada, professora Larissa. Excelente palestra. Espero que todos os participantes tenham aproveitado este conteúdo. Agradecemos a todos pela contribuição e participação e por fazerem parte do primeiro Aproagro. Continuem acompanhando nossas atividades e fortalecendo a sua formação científica conosco. Até a próxima!